Daremos início, neste momento, à participação das autoridades brasileiras que integram a comitiva oficial convidada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Elas compartilharão conosco perspectivas e iniciativas que fortalecerão as parcerias estratégicas entre o Brasil e a França. E para abrir essa sessão ministerial, temos a honra de convidar o ministro de Minas e Energia do Brasil, senhor Alexandre Silveira, para seu pronunciamento. Obrigada, ministro. Isso. Meu muito boa tarde a todas e a todos. Destacar a alegria de, mais uma vez, representar o Brasil com a responsabilidade de dirigir a pasta de Minas e Energia, responsável por todo o setor elétrico, setor de petróleo, gás, biocombustíveis e setor mineral do país. Um país com a dimensão territorial conhecida por todos, imagine o desafio que é, em especial nesse momento onde o mundo debate com tanto vigor a questão da transição energética, da segurança energética, da segurança alimentar e, para tudo isso, obviamente, a importância dos grandes potenciais que nós temos dos minerais críticos. Cumprimentar, portanto, e agradecer à Apex por mais essa oportunidade de integrar o empresariado brasileiro com o empresariado aqui francês. Temos feito isso pelo mundo e aqui destacar esse momento profícuo das políticas públicas do Brasil, que voltou a dialogar. É possível se alcançar os objetivos tão fundamentais das políticas de desenvolvimento no mundo globalizado sem diálogo permanente. E sob a liderança do presidente Lula, o Brasil se abriu a voltar a dialogar com o mundo e isso tem sido fundamental para fortalecer o multilateralismo tão importante nas políticas externas dos nossos países. Cumprimentar o doutor Paulo Gonet e sempre destacar a alegria de nós todos brasileiros termos um procurador-geral liderando essa importante instituição que se fortaleceu na Constituição de 88 e que dá estabilidade jurídica e defesa dos direitos fundamentais no nosso país. É uma alegria, doutor Paulo Gonet, vê-lo conosco. Cumprimentar o André Corrêa do Lago e destacar também a alegria de vê-lo como presidente e organizando esse grande evento que vai demonstrar não só as potencialidades do Brasil, mas vai, eu tenho certeza, trazer resultados efetivos para que os países industrializados, os países que tiveram condição de construir uma renda per capita maior do que os países do sul global, possam compreender a importância da sustentabilidade, mas a importância da sustentabilidade de forma justa. Por isso nós apregoamos e levamos ao nosso saudoso Papa Francisco a transição, aos princípios da transição energética justa e inclusiva. Alegria, André, está sempre próximo e construindo políticas juntos. Cumprimentar meus colegas ministros aqui presentes, na figura do ministro Silvio Costa, Mário Moreira, presidente da Fiocruz, cumprimentar o Wander Francisco, presidente da CNT, o Eduardo Eugênio, cumprimentar todo o empresariado francês aqui presente, destacar e registrar a gratidão. Eu costumo sempre dizer, doutor Gonet, que a gratidão é o sentimento mais nobre da alma humana. A gratidão pela recepção a toda a equipe do presidente Lula, ao carinho dispensado pelo povo francês, à representação brasileira, a todos os ministros e a nossas equipes aqui presentes. Celebramos 200 anos
de sólida parceria entre nossas nações. Não há ocasião mais apropriada do que este Fórum Empresarial Brasil-França, promovido pela Apex, para festejar essa data. Ainda mais nessa linda recepção, hoje proporcionada pelo presidente Macron ao nosso presidente Lula, agraciado e nos emocionou a todos essa manhã com um título de doutor honoris causa na prestigiada Universidade de Paris 8. Os laços de amizade que unem nossos chefes de Estado são um reflexo da conexão entre as nossas nações. Líderes que pregam o multilateralismo, o diálogo internacional e, antes de mais nada, a boa prática, o bom senso, a política que se preocupa em resolver os problemas efetivos da sociedade. A França é o terceiro maior investidor no Brasil. Hoje nos reunimos aqui para estreitar ainda mais o nosso comércio e diversificar a nossa relação, especialmente nos setores elétrico, da mineração, do petróleo, gás e biocombustíveis, sob os cuidados e responsabilidade do Ministério de Minas e Energia do Brasil, que representa quase 40% da economia nacional. O Brasil oferece um enorme potencial de oportunidades nessas áreas, especialmente naquelas que surgem com a nova economia, que eu tenho dito sempre que fora dela não há salvação, a verde. Senhoras e senhores, não há salvação fora da transição energética. Os eventos climáticos extremos, Correia do Lago, nos recordam da necessidade de observarmos o acordo firmado aqui, na Cidade Luz, em Paris. As emissões de gases em um país não estão confinadas nas suas fronteiras. O esforço para reduzir a pegada de carbono deve ser global. Daí a importância do fortalecimento, mais uma vez, repetimos, do multilateralismo. Brasil e França são países que não fogem de sua responsabilidade com o planeta. E, ao abraçarem a nova economia verde, identificaram um campo de oportunidades de negócios e investimentos. O Brasil é líder na transição energética. Além de 11% de toda a água doce do planeta, temos 90% da nossa matriz elétrica e 50% da matriz energética em fontes limpas e renováveis. Oferecemos estabilidade política, econômica e social. Temos um ambiente de negócios favorável, com segurança jurídica, regulatória e previsibilidade aos investidores. A visita do presidente Macron ao Brasil, em março de 24, lançou bases importantes dessa parceria entre Brasil e França sobre a transição energética, especialmente no campo do hidrogênio verde e dos minerais críticos. O Brasil está posicionado para liderar a produção de hidrogênio de baixo carbono. A abundância de energia limpa no Nordeste aponta para um baixo custo de produção. E com o marco legal do hidrogênio verde, criamos um ambiente confiável para investimentos de longo prazo. A França, por sua vez, necessitará importar hidrogênio para descarbonizar sua indústria siderúrgica. Que o projeto de Pecém, no Ceará, seja apenas o primeiro de muitos desse hub de hidrogênio verde que planejamos para o Brasil. No âmbito dos minerais críticos, o Brasil detém reservas muito significativas de lítio, níquel, grafita, nióbio, cobre e terras raras. A demanda global por esses minerais está em franca expansão, tanto que são estratégicos para o Plano France 2030. Ele inclui o fundo de 500 milhões de euros com o objetivo de diversificar o suprimento.
Do lado brasileiro, dispomos de um fundo de 5 bilhões de dólares do BNDES e do FINEP para projetos de transformação mineral aberto a parcerias tecnológicas internacionais. Com a política de minerais críticos que anunciaremos em breve, teremos ainda mais condições de avançar com segurança para esses projetos. Particularmente, destaco a importância de estreitarmos nossa parceria na extração e no processamento dos elementos das terras raras. Esse mineral é considerado fundamental para as cadeias de suprimento dos processos de eletrificação. É componente vital, por exemplo, de turbinas para geradores eólicos e baterias de veículos elétricos. É preciso diversificar o espaço geográfico de processamento desses minerais. O Brasil, com suas reservas, e a União Europeia, com a sua tecnologia de separação, tem tudo para se posicionarem como importantes atores globais nesses setores. No plano da geração de energia, defendemos a posição de que precisamos avançar na conclusão de Angra 3. Tive hoje aqui na EDF de manhã com o presidente da EDF discutindo para a gente planejar com segurança, com a segurança de gestão, inclusive, para concluirmos esse importante projeto que está pela metade. E ela é fundamental para o futuro de nosso programa nuclear. Nada impede, contudo, que o marco jurídico da geração de energia nuclear seja modernizado para se tornar atrativa para o capital privado, em especial para os investimentos franceses. Nosso parceiro histórico no complexo tanto de Angra 1 quanto Angra 2 e agora Angra 3. Na área das fontes renováveis, estamos enfrentando os cortes de energia. Em breve, concluiremos o grupo de trabalho instituído rapidamente para dialogar com entidades governamentais e as associações dos setores. Já temos soluções e alternativas para mitigar os cortes e proporcionar segurança aos investimentos, tanto os existentes como os futuros. No setor de petróleo e gás natural, estamos animados com as novas possibilidades de exploração. Brasil e França compartilham a fronteira da margem equatorial, na Guiana Francesa, uma das maiores reservas de petróleo inexploradas do mundo. Os estudos técnicos e regulatórios da Bacia de Pelotas também apontam para um grande potencial nessa região. Estima-se mais de 480 bilhões de dólares em investimentos no setor na próxima década, o que abre grandes oportunidades de cooperação entre os nossos países. Diga-se de passagem, a extração brasileira se destaca também por sua sustentabilidade. Temos uma das menores emissões de carbono do mundo. E quando se fala em petróleo, doutor Gonê, eu não vejo nenhuma contradição com a transição energética, muito pelo contrário, porque a própria palavra diz, é transição energética. Então, nós precisamos ter segurança, trabalhar com a realidade, com petróleo de baixo carbono, de baixa emissão, e queiramos que os países industrializados e mais ricos compreendam, e a COP será fundamental para isso, a necessidade dos investimentos para que a gente, o mais rápido possível, fique livre dos combustíveis fósseis. Mas eles são, inclusive, fundamentais para combater miséria, combater fome, combater as desigualdades e financiarem a transição. Com uma das legislações mais modernas do mundo, a Lei do Combustível do Futuro, aprovada em tempo recorde no nosso Congresso Nacional, o Brasil se consolidou como o paraíso dos biocombustíveis. Com os mandatos e misturas já aprovados em testes, inclusive técnicos, com ampla participação do setor automobilístico,
comprovando a melhoria da octanagem desse combustível, do E30 e a durabilidade dos motores na gasolina e do B15, do biodiesel no diesel fóssil. Promoveremos uma verdadeira revolução e um fortalecimento da indústria, do emprego e da renda. Descarbonizamos a matriz de transporte, ao mesmo tempo em que impulsionamos a economia com investimentos na agricultura e nas plantas de refino. Sabemos que a França possui metas ambiciosas de descarbonização da sua matriz de transporte. Ontem eu tive a oportunidade de falar isso com o presidente Macron. E o Brasil pode contribuir muito nesse sentido, em especial com o SAF. Primeiro, com a exportação direta do etanol e do biodiesel, mas também com parcerias e investimentos em pesquisa e desenvolvimento de nossos biocombustíveis, em especial, repito, o combustível sustentável de aviação, que aprovamos mandato no Brasil, de 27 a 37, vai custar para o povo brasileiro, era ansiado, tinha muita ansiedade, inclusive por parte da Airbus, e o Brasil saiu na frente, aprovando uma legislação, um marco regulatório, e está pronto para poder se deslanchar nessa nova indústria. O caminho está aberto, estamos alinhados, juntos, lideraremos a transição para uma economia global de baixo carbono. Vamos fortalecer nossas economias e garantir um futuro mais sustentável e próspero para as nossas nações. Esperamos vocês na COP30, em Belém, nessa linda festa das energias que estamos preparando. Viva o diálogo internacional e o multilateralismo. Viva o povo francês, viva la França, viva o povo brasileiro, viva o Brasil no seu líder maior, o presidente Lula. Muito obrigado. Agradecemos ao ministro Alexandre Silveira por suas palavras. Convidamos agora o ministro dos Portos e Aeroportos do Brasil, senhor Silvio Costa Filho, para fazer uso da palavra. Meu muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero inicialmente cumprimentar o nosso ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, cumprimentar a nosso presidente da Confederação Nacional do Transporte, Dr. Wander, em seu nome cumprimentar todos os canais institucionais do setor produtivo brasileiro, cumprimentar a todos os agentes econômicos aqui presentes e dizer da alegria e sobre a orientação do presidente Lula, nós estarmos participando de um evento tão seleto como esse, promovido pela Apex, e eu quero cumprimentar o nosso presidente Jorge Viana, sobretudo no momento onde nós estamos cada vez mais estreitando as nossas relações com a França, através do presidente Macron e o presidente Lula. Além do Brasil e a França ter muita identidade cultural, de ter muita história conjunta, nós sabemos da importância que se tem hoje essa parceria econômica para o Brasil. É importante que a gente faça uma reflexão sobre o momento que vive o nosso país. Primeiro, o Brasil hoje tem mais do que nunca uma economia consolidada, a democracia pujante, a democracia fortalecida, as instituições funcionando livremente, não só a imprensa, mas o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, e o diálogo cada vez mais permanente entre o governo brasileiro e o setor produtivo. E quando a gente faz uma reflexão desses últimos 2 anos do governo do presidente Lula, e eu vinha falando isso com o ministro Alexandre Silveira, e eu quero cumprimentar o Dr. Paulo Gonet. Eu lembro, doutor Paulo, que quando o presidente Lula assumiu o governo em 2023, todo o mercado financeiro brasileiro
precificava um crescimento do Brasil no melhor cenário de 0,8%. Terminamos o ano de 23 com um crescimento de 3% do PIB e em 2024 a previsão do mercado era um crescimento do Brasil na ordem do melhor cenário de 1,5%. Terminamos o ano crescendo mais de 3,4%. Significa dizer que em 2 anos do governo do presidente Lula, o Brasil cresceu uma média de 3,2%. E o próprio JP Morgan agora já coloca o Brasil com a possibilidade de também terminar esse ano crescendo 3%. O menor desemprego da história do Brasil, 6,4%. Um crescimento na nossa indústria, o maior crescimento dos últimos 15 anos no país, um crescimento de quase 4%, um crescimento no setor de serviços de 3,5%, um aumento considerável na renda da população brasileira em 9%. Isso significa dizer que nós estamos crescendo não só pela agenda econômica na área da indústria, na área do agronegócio, na área da proteína animal, mas, sobretudo, nós estamos crescendo, sobretudo, pela capacidade de consumo do povo brasileiro. E nós sabemos, ministra Luísa Mercadante, que a gente, nosso senador Aloysio, é importante que seja observado isso, há um esforço coletivo do governo do presidente Lula, da gente avançar na agenda fiscal, para que a gente possa gerar, mais do que nunca, segurança para quem quer prover investimentos no Brasil. Por que é que nós estamos colocando isso? Porque hoje há um trabalho conjunto sobre a liderança do presidente Lula, uma ampla agenda no Ministério das Minas e Energia, o maior volume de parcerias pública e privada da história do Brasil, o maior volume de concessões na história do setor de transportes, estradas e rodovias do Brasil, liderada pelo ministro Renan Filho, ministro do Transporte, e no setor portuário nós estamos vivendo um momento muito importante. Vocês terem uma ideia, no ano de 2024, o setor portuário brasileiro teve um crescimento em torno de 5%. O setor de contêineres no Brasil, o maior crescimento desses últimos 30 anos, um crescimento de 18% nas operações de contêineres do país. E nós estamos tendo, sob a liderança do presidente Lula, o maior volume de concessões do setor portuário do país. Do ano de 2013 a 2022, nós tivemos 38 leilões no Brasil, com um volume de investimentos de 6 bilhões de reais. Em 4 anos do presidente Lula, nós vamos fazer em torno de 60 leilões, o maior volume de movimentação de concessões da história do Brasil, o que equivale a mais de 40 bilhões de reais em investimentos. A exemplo do Santos 10, lá em São Paulo, no Porto de Santos, que vai mais que dobrar as operações de contêineres no Porto de Santos. Então, há hoje uma política pública muito clara de, além de nós fortalecermos o Porto de Santos, que é o maior porto público da América Latina, nós estamos trabalhando para a descentralização do setor portuário do país, que dialoga com os investimentos no Nordeste, no Norte, no Centro, nas regiões sul do Brasil, para que a gente possa ajudar no escoamento do agronegócio brasileiro, escoar também a nossa produção através da proteína animal. E a França é um grande parceiro do Brasil no setor portuário. Em relação à aviação, é importante que a gente possa registrar, e eu quero aqui publicamente agradecer a CMA-CGM, que está fazendo investimento no Brasil na ordem de 3 bilhões de dólares, e agora no segundo semestre vai anunciar, ministro Gonê, mais 5 bilhões de reais de investimentos no Brasil, no setor portuário brasileiro. E quando a gente faz uma avaliação da aviação do país, nós estamos vivendo um bom momento. Quando o presidente Lula assumiu o governo em janeiro de 2023,
em 22, nós tivemos o equivalente a 98 milhões de passageiros. Agora, no final de 2024, em 2 anos, foram quase 119 milhões de passageiros no Brasil. O que significa dizer que em 2 anos do governo, nós incluímos mais de 20 milhões de brasileiros na aviação do país. Um crescimento no turismo de negócios, um crescimento no turismo de lazer, fortalecimento da aviação regional, um crescimento na aviação brasileira em 10%, e quando a gente fala na aviação internacional, o maior volume de turistas estrangeiros no Brasil, mais de 7 milhões de turistas, o que equivale a um crescimento de 17% no país. E a Air France, nesses últimos 2 anos, mais que dobrou as operações de voos para o Brasil, e nós esperamos que agora, no segundo semestre, com a ida do presidente Macron, a gente possa anunciar, através da Air France, um voo importante para a região norte do Brasil, que é o voo Paris-Amapá, Guiana Francesa. E a outra opção que nós estamos trabalhando é Paris-Brasília, Brasília-Paris. Então, isso dialoga com o fortalecimento da integração da aviação entre esses 2 países, que é fundamental para o desenvolvimento. Então, eu quero pedir desculpa pelo adiantar da hora, mas eu quero dizer da alegria de poder estar vendo o papel institucional da Apex, essa unidade que há hoje no governo brasileiro, e como eu disse ontem, ministro e amigo Alexandre Silveira, quem estiver apostando que o Brasil vai dar certo, pode apostar que o Brasil já está dando certo e vai dar mais certo do que nunca. Mas para isso é fundamental encontros como esse, para que a gente possa gerar relacionamento e, sobretudo, construir essa parceria que é muito benéfica para o Brasil e muito benéfica para a França. Facilitar investimentos, desburocratizar. Hoje nós temos uma boa reforma tributária, segurança jurídica, nós temos grandes projetos na área portuária, na área da aviação, na área hidroviária, na área de minas e energia, de petróleo e gás, de rodovias. Então, o que é que o mundo quer hoje? O mundo quer bons projetos, o mundo quer crédito e o mundo quer investir com sustentabilidade. E o Brasil reúne todas essas condições para quem quer investir no Brasil. E, em nome do presidente Macron, quero agradecer todo o carinho e a atenção com o povo brasileiro. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro Silvio Costa Filho. Sem problemas. Nós damos continuidade convidando o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, senhor Mário Moreira, para seu pronunciamento. Boa tarde a todos e todas. Eu vou gastar o meu primeiro minuto de fala explicando o que é a Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de ciência e tecnologia inspirada no Instituto Pasteur, aqui de Paris, mas que cresceu muito ao longo dos seus 125 anos e hoje também é, além de uma instituição de ciência e tecnologia, uma das maiores organizações farmacêuticas atuando no Brasil. Eu não presenciei as falas que me antecederam, mas o que eu trago aqui é a perspectiva de negócios no campo da saúde, a saúde humana, sobretudo. O Brasil, como vocês devem saber, possui o maior sistema público universal de saúde do mundo, que atende de forma gratuita toda a sua população, uma população superior a 200 milhões de habitantes, e que, portanto, apostou há algumas décadas no desenvolvimento da sua indústria farmacêutica. Desenvolvimento esse que se deu, sobretudo, pela via das parcerias com as grandes farmacêuticas, com as grandes indústrias internacionais. Vocês terem uma ideia, somente no campo de medicamentos, o Ministério da Saúde hoje despende um orçamento superior a 20 bilhões de dólares. Isso sem considerar
equipamentos, dispositivos médicos, enfim, toda aquela indústria que cerca o setor de saúde. Estima-se que o mercado brasileiro de saúde situa-se entre os 5 maiores do mundo. Lembrando que, pelo fato do Brasil possuir um sistema único de saúde, o Brasil, hoje, o governo brasileiro, é o maior comprador mundial centralizado de produtos para a saúde e que desenvolve uma política que ganha cada vez mais força de fortalecer a sua indústria nacional, incentivando parcerias com empresas multinacionais para que a gente possa, o Brasil possa internalizar tecnologias. Os acordos que foram assinados aqui pela Fiocruz, 2 com a Fundação Merrier e com a BioMerrier, e outro com a Sanofi e com o Instituto Pasteur, aqui de Paris, dizem respeito a isso, a busca de parcerias tecnológicas e também industriais para que a gente possa fomentar o comércio, o investimento, a transação tecnológica entre o Norte e o Sul. Nesse aspecto, eu queria aqui congratular o trabalho que a nossa Agência de Promoção da Exportação e de Investimentos, que sempre reforça o papel do setor saúde como uma possibilidade concreta de cooperação comercial entre os países. Eu acho que é esse o que a Fiocruz tem aqui trazido como possibilidades que podem ampliar as cooperações, os negócios entre o Brasil e a França, especificamente. Nós estamos enfrentando desafios muito importantes hoje no contexto da saúde brasileira. O Brasil enfrenta os problemas derivados de uma transição demográfica acelerada e que torna a sua população cada vez mais longínqua, vivendo mais, graças às políticas públicas e graças ao avanço da medicina. Mas isso tem trazido para o Brasil um desafio muito grande, que é suprir medicamentos para essa fase da vida. Doenças metabólicas, cardiovasculares, neurodegenerativas, cânceres, que tem colocado sobre o governo brasileiro uma pressão muito grande pela introdução de produtos. O Sistema Único do Brasil, o sistema que nós chamamos de SUS, é o único sistema público no mundo que introduziu terapia gênica. E terapia gênica, que vocês sabem, custa milhões de dólares por tratamento de cada um dos pacientes. É disso que eu vim tratar aqui, de atrair parcerias. Já temos, como eu disse, grandes parcerias aqui científicas e tecnológicas, mas a expectativa da Fiocruz, como um dos integrantes do setor farmacêutico brasileiro, é também atrair parcerias comerciais, parcerias industriais, para que a gente possa, além de transferir tecnologias, também ter acordos que possam possibilitar não só a introdução de produtos franceses no Brasil, como também a introdução de produtos brasileiros aqui na França. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a Apex pela chance, pela oportunidade de estar aqui expondo essa oportunidade de negócio com o Brasil e queria, de fato, agradecer a audiência e a atenção de vocês. Muito obrigado. Boa tarde para todos e todas. Muito obrigada, senhor Mário Moreira. Para encerrar essa sessão, convidamos agora o Procurador-Geral da República do Brasil, o senhor Paulo Gonet Branco. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer o convite para estar aqui, a CNSEG, a CNI e a Apex Brasil, na pessoa dos seus dignos dirigentes. Eu ouvi muito aqui em condições para investimento. Não haverá condições para investimento se não houver uma infraestrutura jurídica propícia para isso. E condição jurídica propícia para investimento tem a ver com segurança jurídica. Também uma outra expressão que foi repetida algumas vezes. A pergunta é, o que é segurança jurídica? E será que nós temos isso no Brasil? Essas duas perguntas são cruciais para quem quiser pensar em investir no Brasil. O que é segurança jurídica? Segurança jurídica é estabilidade no direito. Segurança jurídica significa respeito às expectativas regulatórias, respeito às expectativas normativas.
ou seja, saber quais são as consequências de um investimento hoje, saber quais são as consequências jurídicas de um ato que se realize hoje. Isso é essencial porque ninguém investe se não tiver um mínimo de tranquilidade quanto ao resultado do sacrifício que faz num determinado momento, com vistas a obter frutos no futuro. E como se consegue esse ambiente de estabilidade? Em primeiro lugar, estabelecendo democracia. A defesa da democracia é essencial para que haja segurança jurídica, porque, havendo democracia, todos os interessados no estabelecimento de regras poderão ser ouvidos, terão oportunidade de apresentar os seus pontos de vista e haverá maior probabilidade de uma legislação justa que contemple o interesse de todos. Além disso, é preciso que haja respeito às leis, ou seja, que haja o cumprimento das leis que foram produzidas no ambiente democrático por todos os agentes da sociedade. Sem que isso aconteça, o ambiente é de caos. Se um industrial, por exemplo, vê o seu parceiro não pagando impostos, fugindo às suas obrigações, enquanto ele cumpre os seus deveres tributários, é óbvio que isso gera um mal-estar e, sobretudo, uma concorrência desleal. Então, para haver segurança jurídica, é preciso que haja leis bem formuladas e leis que sejam executadas. E, para que haja segurança jurídica ainda, é preciso que o sistema jurídico respeite as expectativas que foram formadas. Ou seja, quem acreditou nas promessas do governo, quem acreditou nas promessas da regulação, do direito, das leis, não pode ver frustrado aquilo que foi levado a crer e, com base no que, resolveu investir os seus recursos. Havendo essas condições, nós temos um ambiente altamente favorável ao investimento. Havendo essas condições, nós podemos falar num clima de cultura de respeito à liberdade de iniciativa e uma cultura de respeito à própria segurança e aos bons investimentos. O que um Procurador-Geral da República pode falar a respeito desse assunto? Em primeiro lugar, que ele está empenhado em levar adiante essa cultura da segurança jurídica, que ele está empenhado em proteger os valores que embasam essa plataforma jurídica para que haja um progresso real da sociedade. O Procurador-Geral da República não existe para criar instabilidade, mas para proteger a estabilidade. É óbvio que a estabilidade não significa um engessamento do passado. É claro que no mundo com tamanhas mudanças, com assombrosas transformações a cada momento, é óbvio que a sociedade tem que se adaptar a isso, mas deve fazer com vistas a um juízo, com vistas voltadas a um juízo de proporcionalidade, de necessidade dessas mudanças e, sobretudo, com respeito ao que foi estabelecido no passado, a quem acreditou no passado que o seu investimento seria protegido. Isso não leva a um imobilismo. Por quê? Porque quando houver a necessidade de mudanças, elas devem ser feitas, mas sem prejuízo daqueles que confiaram nas mudanças, nas regras do passado. E para isso existem as chamadas cláusulas de transição, em que se protegem os negócios que foram formulados anteriormente, que se protegem os investimentos que foram feitos antes das mudanças. Essas cláusulas de transição, essa é uma boa notícia, estão cada vez mais presentes na nossa legislação, especialmente também na nossa legislação constitucional. E mais ainda, elas estão presentes na própria jurisprudência.
O que eu posso dar testemunho para os senhores é que, quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, modifica uma jurisprudência para torná-la mais adequada aos desafios de cada instante, ele preserva aquilo que foi obtido, aquilo que foi realizado no passado, mediante uma técnica que se chama de modulação dos efeitos das suas decisões. Na quarta-feira, eu estive presente num evento da CNSEG e ali um advogado franco-brasileiro, o Dr. Charles-Henri Chenu, encerrou as suas palavras com uma história muito interessante. Ele comentava de um grande idealizador da unidade europeia, uma das pessoas que mais se empenhou pela unidade monetária da região, Jean Monnet, e que, quando estava nesses momentos iniciais, tratando da unidade, cogitando ainda, imaginando, sonhando com a unidade monetária, perguntaram a ele se ele era otimista ou pessimista com relação a essa possibilidade de uma moeda única. E ele respondeu: nem pessimista, nem otimista, determinado. É isso que a Procuradoria-Geral da República pretende ser com relação à segurança jurídica, determinada na proteção desse valor. Esse princípio, juntamente com o da liberdade de iniciativa, com o compromisso com o progresso social no país, são valores que estão nas primeiras páginas do portfólio de princípios da Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado, senhores.